Oi pessoal, tudo bem? Voltei com a segunda parte do vídeo sobre filhos difíceis, filhos adolescentes. Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui um link para você ir lá assistir primeiro, ok? Vamos lá então? Como eu havia dito antes, os filhos acham que depois de uma certa idade as regras da casa não valem para eles, mas isso não é verdade. As regras valem sim. O problema é como a gente vai colocar isso para eles quando eles já estão nessa idade de achar que sabem tudo, achar que podem tudo e que já são donos de si, donos do seu, dos seus narizes e que já se mandam, que já são adultos, eles já sabem o melhor para eles. É bem complicada essa fase, porque eles querem bater de frente com a gente e querem, muitas vezes, agir de igual para igual. E se existe uma coisa que a gente perdeu, nós pais dessa geração agora, os pais de 40 e poucos anos, é aquela coisa da hierarquia. A gente quis ser muito amigo dos filhos e acabou se perdendo. Porque primeiro a gente é pai e mãe. Depois a gente é amigo. E a história começou a se virar. Começou a virar o contrário, Como ao invés do cachorro mijar no poste, é o poste que anda mijando no cachorro. É desse jeito que anda acontecendo em muitas casas, em muitas famílias, também não diferente da minha também. Muitas vezes acontece isso na minha casa. Agora, o jeito com que você lida com essa situação é que vai fazer diferença. A gente se perde muitas das vezes. Por quê? Porque a gente também cansa. A gente também se estressa, se irrita. A gente fica saturado de falar várias vezes a mesma coisa com uma pessoa que já tem entendimento. É bem diferente de agir com uma criança, De como você mostra as coisas para uma criança, de como você ensina uma criança pequena, é bem diferente. Um adolescente, ele já entende a dimensão de tudo. Ele já entende que muitas coisas têm consequência. Eles podem até não saber exatamente o tamanho da consequência, mas eles sabem que determinadas atitudes têm consequência. Aliás, tudo na vida da gente tem consequência, E eles entram nessa coisa de querer confrontar os pais, que é uma coisa muito difícil de lidar, porque é desgastante, exaure a pessoa, sabe? Na minha opinião, para minha vida, é muito pior eu ter que falar repetidamente a mesma coisa com alguém, com algum filho, eu ter que ficar falando, do que eu fazer uma faxina o dia inteiro, do que eu trabalhar um dia inteiro. É muito mais desgastante, porque mexe com o emocional da gente. E aí o que acontece? Eles se aproveitam dessa situação e desestabilizam os pais, conseguindo assim, muitas vezes, o que eles querem. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que lembrar que existe uma hierarquia em todos os lugares. Como, por exemplo, dentro da sala de aula, O professor está aqui está o aluno. Em casa, os pais estão aqui estão os filhos, e não o contrário. Só que se desde cedo a gente permite com que eles façam o que eles querem, aí vai dar ruim. Aí eles vão crescendo e realmente vão se tornando donos dos narizes dele. E a gente só faz o quê só? A única coisa que a gente faz? Bancar, financiar essa situação que, pra mim, a vida não serve. Não serve isso. Um filho meu só vai ditar as regras da vida dele quando ele morar na casa dele, Não que aqui não seja a casa dele, mas quando ele comprar um lugar pra ele morar, alugar, não sei, e se bancar. Como eu fiz, quando eu achei que não estava bom na casa do meu pai, e eu, tive um filho muito cedo, tive meu primeiro namorado, Quem não assistiu ainda sobre isso, sobre essa história, vai lá atrás que você vai assistir, você vai saber do que eu tô falando. Quando eu achei que não era daquele jeito, eu simplesmente fui trabalhar. Tive o meu dinheiro, aí sim eu fui dona do meu nariz. Embora às vezes a gente precise de uma ajuda ou outra, mas se você trabalha, se você tem seu dinheiro, se você se banca, aí são outros 500. Mas fora da casa dos seus pais. Porque dentro da casa dos seus pais, a regra é deles.
E tem que ser assim. Não é o filho ditar, como o meu filho, por exemplo, do meio, que é chegar a hora que ele quer em casa. Quer sair o dia que ele quer da semana. Eu sou separada do pai dele. Na minha casa, eu não deixo ele fazer isso. Dá confusão? Claro que dá confusão. Dá briga? Lógico que dá briga. Mas eu já falei pra ele, ele pode estar com cabelo branco. Dentro da minha casa, não. Se ele quer fazer desse jeito, se o pai dele permite, aí é com ele e com o pai dele. Dentro da minha casa, não. E muitas vezes ele prefere ficar na casa do pai. Por quê? Porque lá ele faz o que ele quer, né? Vamos dizer assim, que o que ele quer é o quê? É não ter hora pra chegar em casa. Acha que tem 18 anos, que já tem mais de 1,90 m e acha que escolhe tudo. É difícil? É muito difícil. É muito difícil, por exemplo, para uma pessoa que é separada, como eu sou, né? Nós temos pensamentos diferentes, né? Eu penso de um jeito, o pai pensa de outro. Eu faço de um jeito, o pai faz de outro. É complicado. E é complicado também para a cabeça dos filhos, né? Que crescem dentro dessa situação. Bom, mas como eu, muitas mães, ou pais, né? Mas a maioria das mães vivem essa situação, a gente não pode se responsabilizar pelo que acontece na casa do outro. A gente não pode se responsabilizar. Mas a gente pode e deve se responsabilizar pelo que acontece dentro da nossa casa. Sendo assim, regras, limites, gostou bem, não gostou, não posso fazer nada. É desse jeito que funciona aqui. O dia que meu filho começa, eu já bati muito de frente com ele, porque não admito falar assim, ele não xinga, não me xinga de jeito algum, que nem é doido de fazer isso, mas o dia que ele começa a se alterar, querer responder e tudo mais, que eu sou chata, que eu quero fazer o que eu quero sair, esse tipo de coisa, eu já bati muito de frente. Mas uma coisa eu aprendi, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente vai na força, no grito, pior é. A melhor forma é fazer o contrário, é você fazer o caminho inverso. Quanto mais confusão ele estiver criando, menos você se altera. Pelo menos na minha experiência, tá? Na minha experiência. E deixa também a pessoa se acalmar. Isso também vale da mesma forma que vale para as crianças. Você deixa a pessoa, né, o filho, ficar lá esbravejando, soltar toda a raiva dele, se desestressar, se desirritar, saia de perto, que é o melhor. E depois vocês conversam. Entendeu, filho? Olha só, infelizmente, mas você fez assim, você fez assado. Pô, cara, eu falei com você que era pra você fazer desse jeito, que era pra você fazer daquele outro jeito. Eu disse pra você que essa hora não tá legal. E não tá legal. E essa hora você não vai chegar. Se você quiser sair, é desse jeito. Se você não quiser sair, aí você não sai. Se você quiser sair e você quiser fazer do jeito que você quer, eu não dou dinheiro pra você. Como que a criança sai? Como que o adolescente sai? Há algumas facilidades também nessa fase que a gente deve se lembrar, né? Que existem amigos e amigos.